E nós já precisamos até caminhar para o final, mas vamos lá. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos, capítulo 1, verso 18 ao 32. Agora que eu vi que eu esqueci o púlpito, né? Ficou lá na igreja, ou lá em casa também. Tá tranquilo. Uma mesa servia, mas depois a gente vê. Tá. Romanos 1, do verso 18 ao 32. Tem muita gente que já conhece esse texto. Muitos conhecem e continuam vivendo como se esse texto não fosse um alerta para nós. Todo mundo achou? Diz amém. Quem não achou, fala misericórdia, que eu vou esperar. Então eu vou ler o texto aqui. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Portanto, o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem, e claramente se veem pelas coisas que são criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, ou indesculpáveis. Verso 21, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns com os outros, para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convia ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda a malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Amém. Senhor Deus, meu Pai, essa é a tua palavra lida e pregada nessa noite. Que o Senhor possa falar aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Obrigado. A gente pode separar esse texto em três partes, né? Primeira parte a gente pode chamar de revelação. Ela vai do verso 18 ao 20. Você pode dar uma olhada, fica com a Bíblia aberta. A segunda parte a gente pode chamar de rejeição. Ela vai do 21 até o 23. A terceira parte a gente pode chamar de retribuição, do verso 24 ao 32. Então, estou dividindo aqui o texto. E eu tenho uma frase que eu separei aqui que resume esse texto. A humanidade sem Deus é condenada justamente a sofrer efeitos morais pela rejeição deliberada da revelação divina na criação. Aí tu fala assim, caramba, que frase é essa? Resumindo, a humanidade sem Deus, ela é condenada justamente por causa dos seus pecados. Resumindo, apesar de Deus ser revelado em todo lugar que você vê na criação. Deu para entender? Então o que eu quero dizer com isso, até aqui o que o texto vai nos ensinar, é que se o pecador vai para o inferno, ele vai porque ele merece. Ok? Até aí?
Beleza. E eu poderia dizer então, e se o pecador é resgatado do inferno, ou seja, vai para o céu, ele vai não porque merece, mas por Cristo, porque Cristo fez por merecer. Não é porque a gente merece. Então, eu queria destacar este texto porque ele mostra todo um conjunto de pecados que o ser humano é capaz de fazer. E ele mostra que tem o fundo do poço dessa lista de pecados. Por isso eu disse que a palavra seria dura. E eu fiz aqui já o apelo antes, porque depois de uma palavra dessa, não sei se alguém vai querer. Acho que a pessoa vai desistir. Mas assim, brincadeira à parte, tá na Bíblia, né? E a gente está falando de idolatria, de pecado, para depois a gente falar também da vitória sobre o pecado. A gente não vai ficar, a Bíblia não fala que há só condenação. A Bíblia fala que há condenação para quem quer permanecer no seu estado de condenação. Mas aquele que buscar a Deus, que é a única forma, então, de se livrar da condenação, buscar o próprio Deus, e o meio para fazê-lo isso é através de Jesus Cristo, esse, porque buscou o Senhor da forma correta, que é em Cristo, esse é salvo, e portanto não é condenado. Então, o Evangelho, ele precisa ser pregado de forma total. Como que você vai perceber que Cristo é doce, se você não percebe que seu pecado é amargo? Tem gente que está achando que o pecado é doce, e aí para isso, se o seu pecado é doce, gostoso, Cristo é amargo para você. É preciso provar, perceber que o pecado é amargo, para mudar esse paladar e perceber a doçura do Evangelho, como Cristo é doce, como a salvação dele é perfeita. Então vamos lá. E pode conversar comigo, né? Coleguinhas aí não. Comigo, pode perguntar, pode me interromper. Ninguém vai para o inferno fazer isso não. Ninguém está pregando sobre isso não. Fiquem tranquilos, tá? Só não pode dormir. Mas também não vou ficar mais assim, vou botar ficar em pé, não sei o quê. Quer dormir, dorme, quer ir para o inferno, é problema seu, não é meu. Mas eu vou aqui pregar o Evangelho para você e a oportunidade de salvação. E se você quiser evoluir um pouquinho, já crescer, faz aí algo que não seja só dormir, beleza? E eu entendo quem está cansado e eu respeito, também estou. Mas vamos lá. Revelação, verso 18 ao 20. Se você olhar o verso 18, você vê claramente aí que Deus ele revela a sua ira no céu. E essa ira do céu, que vem do céu, ela é por causa ela está manifesta, melhor dizendo, na consciência das pessoas. Repara só aí. É como se então Deus mostrasse, ele de fato é isso. Deus ele mostra ao homem que ele existe, olha, eu existo. E eu estou irado com você. É isso que Deus está fazendo. E há uma prova disso, né? Da gente entender que Deus está se comunicando com a humanidade, dizendo que existe e dizendo que está irado com essa humanidade. A prova disso é que todo homem ele tem em si, internamente, homem, ser humano, mulher também, naturalmente, homem, ser humano. Todo ser humano ele tem em si um sentimento de culpa, uma noção de culpa. E uma prova disso é que há inúmeras, talvez milhares, milhões de formas de religião. E para quem não lembra, para quem não sabe, religião, toma, pode ir lá, não precisa se esconder não. A gente treina, mas não sei o que, né? Não precisou fazer hoje, botar em prática. Mas assim, há várias formas de religião no mundo, aí fora. E religião, ela tem um único propósito, de maneira geral, salvar o ser humano. Então, os maiores idólatras que você conhece, porque praticam as falsas religiões, eles têm uma coisa em comum com você, comigo aqui também. Eles têm uma consciência de que estão condenados e que precisam de salvação, de uma forma ou de outra. Uns vão chamar de evolução, outros vão chamar de karma ou coisa do tipo. O fato é que há uma consciência de toda a humanidade, de que estão perdidos e condenados. Então, Paulo, quando ele está escrevendo sua carta aos Romanos, ele tem um propósito aqui nesse início de mostrar uma parte do Evangelho, que é a necessidade de salvação
das pessoas para que ele pudesse empreender uma viagem missionária à Espanha, e a igreja de Roma pudesse, então, custear e preparar essa viagem como uma igreja que enviaria ele como missionário. Então, Paulo, nesse objetivo, nesse texto, ele apresenta assim, olha, quem não tem Deus está dessa forma, que ele está mostrando aqui para a gente. E é por isso que a gente precisa fazer missões, é por isso que a gente precisa evangelizar, é por isso que eu, Paulo, preciso chegar à Espanha, porque lá ninguém conhece a Deus. Aqui já conheceram e tal, em Roma, mas preciso ir lá na Espanha. Esse é o objetivo dele. E quando ele, então, com esse objetivo, ele escreve isso, para nós é um ensinamento, porque a gente vai vendo como nós éramos e como muitos que não têm Jesus, na verdade todos que não têm Jesus estão. Muitos que nós conhecemos. Então o ser humano ele tem em si um sentimento de culpa e uma noção da ira de Deus. Esse é o primeiro aspecto que a gente vê aqui. Outro aspecto que a gente vê aqui, ainda no verso 18, é que essa ira de Deus é contra a impiedade. É o oposto de piedade. É a falta de temor, de devoção, ou o tema que a gente está trabalhando de coração rendido. O coração está rendido a qualquer outra coisa, ou até pessoa, mas não está rendido a quem deveria estar, que é a Deus. É contra a impiedade. Então o ser humano, sem Deus, ele pratica uma religião. Você vai falar assim, e o ateu? Pratica religião? Ele vai dizer que não existe Deus. E eu pergunto para você, qual é o Deus do ateu? É o não Deus. Porque até para ele dizer que não existe Deus, ele precisa de fé. Porque Deus não pode ser provado, nem que existe, nem que não existe. Quem afirma que Deus não existe, tem que ter tanta fé quanto alguém que afirma que Deus existe. Tá certo? Então, a religião do ateísmo tem um Deus, não Deus, e ela trabalha em prol disso, prega sobre isso, tem missionários, etc., que fazem as suas campanhas para convencer as pessoas que elas podem crer, porque não há provas disso, crer de que Deus não existe, tá certo? Então, não há um ser humano que não seja religioso, não há. Ele é religioso de um jeito ou de outro. Não há um ser humano que não esteja submisso ou rendido a um Deus ou deuses. Resta-nos saber se nós, e temos certeza disso, estamos rendidos ao único Deus verdadeiro. Se nós estamos rendidos ao único Deus verdadeiro, nós estamos livres da ira deste Deus verdadeiro, que é a única ira que vai acontecer de verdade, que já está acontecendo, inclusive. Bem, e há um sermão muito famoso, Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, de Jonathan Edwards, que vale a pena você ler esse sermão, vale a pena você estudar sobre ele, e esse sermão ele é tão famoso, que o pregador já morreu, já tem sei lá quantos anos, 200 anos, não sei, tem que fazer as contas, mas tem muito tempo que ele morreu, né, esse pregador, e esse sermão tem impactado vidas até hoje, e ele é estudado em todas as escolas de teologia, de todas as vertentes do cristianismo, seja a mais pentecostal, como a mais tradicional, etc. E uma realidade acerca desse sermão, é que é um sermão terrível, é um sermão que expõe de forma bíblica e longa até, e clara, é um livrinho até, um sermão, imagina um sermão que é um livrinho. A ira de Deus, os detalhes dessa ira de Deus, que eu não vou aqui nesse texto expressar, tem um pouco disso, mas com tantos detalhes como Jonathan Edwards, ele então expressou. E a história conta que quando então ele pregou esse sermão pela primeira vez, as pessoas ficavam desesperadas, porque elas tinham uma noção clara do seu pecado, elas eram expostas diante do seu pecado, de forma que aquele pecado era terrível, amargo para elas, e elas urravam de desespero, e a história conta isso nos livros, e elas gritavam, e elas choravam, e elas falavam, ai de mim, algo do tipo, como o próprio Isaías, quando viu o Senhor, a glória do Senhor, falou, ai de mim,
eu vou morrer, os meus olhos viram o Senhor dos Exércitos, eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de lábios impuros. Houve uma concepção de pecado clara, uma consciência de pecado clara, e as pessoas choravam, batiam nas pilastras. A história conta que elas ficavam batendo nas pilastras, dando cabeçada de desespero, porque elas estavam sendo expostas ao amargo do seu pecado diante de Deus. Então, para a gente ter um coração rendido, a gente precisa ter noção do quão podre é o nosso pecado. Começa por isso. Estamos debaixo da ira de Deus porque nós, ou eles que não têm Jesus, e qualquer um que não tem Jesus, estávamos nós também, porque nós estávamos, e as pessoas ainda lá fora estão vivendo uma vida de falta de piedade, ou sendo religiosas, com falsos deuses, idólatras, e não estão adorando o Deus verdadeiro. Outra coisa que a gente vê, que Deus está irado não apenas contra a idolatria, a falta de temor a Deus, de religiosidade correta, adequada diante de Deus, como também Deus está irado contra a injustiça, ou seja, o pecador sem Deus, ele trilha um caminho não de justiça, ou seja, de retidão, de obediência, mas de desobediência. Não apenas elas estão com seu coração rendido a um outro Deus, ou deuses, mas elas se comportam e agem em obediência a esses deuses, que naturalmente é uma desobediência ao Deus verdadeiro. Deus também está irado contra esses homens, porque eles, o texto do verso 18, vai ver aí, mostra aí, vê o seu aí. Eles suprimem a verdade pela injustiça. O texto original grego vai dizer que eles sufocam a verdade aparece. A verdade de Deus é perceptível à volta de todo mundo. Ela é forte, poderosa, aparece. E o ser humano sem Deus, ele pega essa verdade, e sufoca, e esconde, e abafa o caso, como o pessoal falava, esconde. Faz força para esconder. Você sabe o que é fazer força para esconder a verdade de Deus? A revelação de Deus. Já parou para pensar nisso? Que o ser humano, ele tem a ousadia de fazer força para esconder a verdade de Deus. É o caso de Jonas, né? Inclusive o livro Deuses Falsos, de Timothy Keller, isso. Ele vai falar sobre Jonas. Eu preguei Jonas recentemente na igreja, e Jonas, ele tem vários indícios de idolatria, que poderia eu até ter explorado dessa forma, mas a gente pode pensar em explorar ainda nesse retiro com alguém que vai estar aqui. Mas o fato é que Jonas, ele tinha uma noção de quem era Deus, e de que Deus queria salvar pessoas, queria que o evangelho fosse pregado aos inimigos do povo de Jonas. Deus então queria isso, e ele não queria, ele queria sufocar a verdade, esconder a verdade. É o ser humano sem Deus. Uma coisa que a gente vê já no verso 19, olha o verso 19 aí. Porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Pode botar a versão mais fácil, NVI, para facilitar aí. Daqui a pouco você troca, porque eu li o meu sermão que eu tinha pregado na igreja, e te prega na versão dos mais antigos, né? Mas aqui são os mais novos. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. O que isso quer dizer? Que a ira de Deus, ela é justa. Deus está irado com pessoas que estão sendo reveladas de Deus, que é perceptível. E elas sufocam, escondem essa verdade, são ímpias, né, tem outra religião, outro Deus, e elas ainda assim, ainda se comportam em desobediência, então essa ira é justa. Verso 19. Aí vai para o verso 20. Porque, vou ler então. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Então está aí, não há desculpa para o ser humano sem Deus. Por quê? Porque os atributos de Deus, ele é espírito, e ele revela as suas características, os seus atributos nas coisas criadas. Se você olhar para cada aspecto da criação,
você vai poder identificar, faça esse exercício algum dia da sua vida, pode ser hoje ainda. Você vai identificar algum atributo bíblico de Deus, alguma característica de Deus, observando uma das formas da criação, seja uma árvore, seja um animal, seja a água, seja o ar, seja o vento, seja a chuva poderosa que quase derrubou todo esse lugar ontem, seja o que for. Se você parar para observar a criação, você vai ver aspectos, atributos claros. O texto está aqui, ó, vistos claramente. Claramente. A gente chama na teologia isso de revelação geral de Deus. A revelação geral. Para que ela serve? Está aqui, ó, para que os homens sejam indesculpáveis. Essa revelação é para você poder dizer assim, poxa, ele não tem culpa que ninguém pregou o evangelho para ele. Tem, está aqui, ó. Porque ele é culpado pelo seu pecado. Tem culpa. Então não tem essa conversa, ah, coitado, não tinha uma igreja perto dele, coitado, não. E isso nos leva a uma urgência, um senso de urgência de evangelização muito maior. Porque se ninguém tem culpa de que não foi ninguém pregar para ele, a melhor forma de salvar essa pessoa, então, é não pregar para ninguém. Correto? Porque se você não pregar para ninguém, ninguém tem culpa, elas vão para o céu porque elas não têm culpa. Entendeu? É igual aquela história de criança, que a criança vai para o céu, criança inocente. Criança vai para o céu até, mas não é bem tão assim, toda criança vai para o céu, né? Você tem uma análise melhor que tu pode fazer teológica sobre isso. Porque se toda criança certinha vai para o céu, então vamos matar todas as crianças, ninguém vai correr o risco de ir para o inferno. Entendeu? Só você parar para pensar no absurdo da frase. Entendeu? Então não é bem assim. Tem outra forma de compreender isso? Tem. Se você quiser saber, a gente conversa em outro momento, que o assunto hoje não é a salvação infantil. Mas, cuidado com as verdades eternas que a gente carrega por aí, porque senão a melhor forma de fazer é essa. Não vou pregar para ninguém, porque elas não têm culpa de não ter ninguém pregando para elas. Elas vão para o céu, aí a gente faria uma campanha assim, ó, não ide por todo mundo e elas todas serão salvas. Sei lá, alguma coisa, a gente canta uma música dessa na igreja e todo mundo fica feliz, porque ninguém vai precisar ir a lugar nenhum e todo mundo vai ser salvo, glória a Deus. Não é verdade? Não é assim. As pessoas, elas são indesculpáveis por causa dos seus pecados, porque elas têm visto Deus em tudo quanto é lugar. E elas ofuscam e sufocam essa verdade. Os atributos de Deus são revelados claramente. E essa revelação, ela tem alguns aspectos. Ela tem algumas características. Ela é clara, ela é antiga e ela é universal, total, geral. Ela é clara porque qualquer um tem condição de perceber ela. Então ela é clara. Não é porque você tem uma dificuldade, de repente eu tenho um problema de audição, eu tenho um problema de visão, ou até tenho outra dificuldade e por isso eu estou limitado a perceber. Não, essa revelação na natureza, na criação de Deus, não apenas na natureza, naquilo que foi criado, mas em você mesmo, porque você também é criatura de Deus, então Deus está em você. Esse senso de culpa que o ser humano tem interior, esse senso de estar errado e por isso procurar se derramar para qualquer Deus, para tentar aplacar a ira desse Deus, esse senso é a revelação de que Deus existe, e não só em você, mas na natureza, em tudo à sua volta. E ela é clara, não há como nenhum outro tipo de pessoa, por mais limitada que você possa pensar que ela seja, ela pode perceber esse Deus, e de tal forma que ela é indesculpável pelo seu próprio pecado. Bem, e essa declaração, essa revelação, ela é antiga, porque ela também está presente em tudo, em tudo que, não só na natureza, mas no homem, desde o primeiro homem Adão e a primeira mulher Eva. Essa revelação está no interior do ser humano. E ela não apenas é antiga porque está desde o primeiro casal, mas ela é universal, porque ela vai extrapolar, ela vai existir desde a fundação do mundo e ela vai até a eternidade. Então, veja, é uma revelação, eu diria, que não é possível esconder. Então a tarefa do ser humano de ofuscar, de sufocar a verdade, porque não crê em Deus, está tentando esconder essa verdade, é uma tarefa simplesmente vergonhosa, lamentável, infantil, vexatória. É como uma criança, o meu filho que quer esconder o seu pecado, a sua desobediência, e está todo borrado lá. Você comeu o chocolate que eu falei para não comer, e ele está com a cara toda cheia de chocolate, dizendo assim, não. Entendeu? É isso que é o ser humano nesse sentido para Deus. E essa revelação
torna então os homens, como eu disse, indesculpáveis. Eles, no dia do juízo, não poderão argumentar e procurar nenhum advogado para atenuar a sua pena, para atenuar a sua punição, para dizer assim, não, mas poxa vida, não foi ninguém falar comigo. Poxa, mas eu fui bonzinho, eu fiz isso, fiz aquilo. Todos estarão sendo destinados ao castigo eterno, que é para aqueles que estão debaixo da ira de Deus. Então, essa primeira etapa do texto, aí, essa primeira seção do texto, até o verso 20, é o que a gente chama de a revelação de Deus, clara e perfeita, e que não há como ninguém dizer que não viu. Segundo, a rejeição, verso 21 até o 23. Então, porque o homem vê claramente Deus, ele agora, Deus então vai reagir, vai agir, né? Na verdade Deus vai agir depois, mas Deus vai perceber, vai observar ainda, que além do homem esconder essa verdade e não querer essa verdade, o ser humano, ele ainda rejeita a esse Deus de forma clara. Essa rejeição aí do homem para com Deus é expresso de forma terrível nos versos 21 ao 23. Veja o verso 21, que a gente pode destacar aí, que toda a humanidade ela tem um conhecimento de Deus. Veja, porque tendo conhecido a Deus, está aí, toda a humanidade tem um conhecimento de Deus. Aqui, ó, tendo conhecido a Deus. Não só conhece a Deus aquele que é salvo. Todo ser humano conhece a Deus. A diferença é que aquele que é salvo conhece a Deus para a salvação. E o que não é salvo conhece a Deus para a condenação. Veja, todo ser humano, então, que nasce, que vem ao mundo, ele traz e transmite esse conhecimento da existência de Deus, e aí em teologia isso a gente chama de imagem e semelhança de Deus. Todo ser humano tem a imagem e semelhança de Deus. Ele pode até não saber que o nome é esse que a gente chama hoje, Deus. E o nome de Deus é Jesus, até a gente já sabe disso. Mas assim, ele tem esse conhecimento de Deus. E além disso, no verso 21, veja, essa humanidade que conhece a Deus não glorifica e nem dá graças a Deus. Não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. A humanidade, ela não se curva diante do poder de Deus e da divindade de Deus revelados no seu interior e na criação. Essa então seria uma resposta, eu diria, óbvia, natural. Se o ser humano vê Deus, conhece a Deus, tem noção de Deus, o que ele deveria fazer? Se render a esse Deus. Não, o que ele faz? Não glorifica esse Deus, não se rende a esse Deus. Então você vê que o ser humano rejeita tudo o que ele sabe sobre Deus, que é mais do que suficiente para ele se render a Deus. Por isso que eu fiz aqui um apelo aqui antes, porque todos aqui, ainda mais a gente que é da igreja, o mais que a gente sabe é sobre Deus. Além disso, no verso 21, repara, pode passar, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis. Quer dizer, agora, olha, em vez deles então se curvarem a Deus, eles colocam seus raciocínios, pensamentos, de forma inútil, infrutífero. Então eles começam com elucubrações, falar uma palavra difícil, com pensamentos, raciocínios, tentando explicar o inexplicável de se rejeitar aquilo que é claro para ele mesmo. E eles começam a falar maluquice. E Paulo ele vai falar, então, aqui de um aspecto da filosofia da época, né, que ele viveu no auge dessa filosofia grega. Ele vai falar de raciocínio humano que deixam Deus de fora. E às vezes nós, como cristãos, que gostamos às vezes muito de teologia, a gente gosta muito da teologia, mas não gosta do Deus que é revelado na Bíblia, que é estudada quando se faz teologia. A gente gosta de estudar e aí passa a idolatrar o estudo e não o Deus que deve ser adorado, o Deus verdadeiro. Às vezes a gente gosta de ficar ali esmiuçando, avaliando, experimentando, raciocinando
e tal, visualizando a Deus, e no final das contas você só quer conhecimento intelectual, mas não quer, de fato, se relacionar com Deus e aprender sobre Ele com o próprio Deus. Veja, então raciocínios assim, infrutíferos, e aqui a gente pode ver claramente que esses pensamentos da época que Paulo fala, acontecem hoje, como muitos outros pensamentos materialistas, naturalistas e muitos outros, iluminismo da época mais anterior, posterior a Paulo e mais recente, próxima da gente, e muitos outros, racionalismo, empirismo, evolucionismo, marxismo e qualquer outro ismo de filosofia que exclua Deus, ou distorça Deus. Seus corações se tornaram insensatos, veja, corações insensatos. O que é uma pessoa insensata? É uma pessoa que não tem sabedoria. Então, uma vez que essa pessoa é revelada de Deus, ela rejeita esse Deus, isso é insensatez. Isso é falta de sabedoria. Isso é falta, diria, de inteligência. Né? Então, uma vez que o Senhor se revela e o ser humano rejeita essa clareza de Deus, essa luz de Deus, a humanidade fica em trevas, na escuridão. O homem então não sabe para onde vai, insensato, louco, e ele vive para o seu prazer. E quantos aqui, né? Quantos aqui estão vivendo para o seu prazer e nem percebem? Quantas vezes nós estamos querendo nos satisfazer, viver para o nosso prazer? Por quê? Porque eu me amo, não posso viver sem mim, porque eu preciso me adorar, eu preciso me amar, eu preciso fazer o que me faz bem, eu preciso me louvar. E tem gente que às vezes sobe para cantar no louvor, aí gosta de falar sempre, assim, tem gente que não faz isso de forma errada, mas tem gente que tu sabe que está viajando. Aí a pessoa chega e diz, eu amo te adorar a Deus. Ela só ama adorar a Deus quando ela está aqui na frente. Aí quando ela está em outra posição, no quarto, no secreto, ela não consegue adorar a Deus. Então ela não ama adorar a Deus. E nem ama a Deus. Ela ama adorar a Deus com o microfone na mão, na frente de um monte de gente, achando que ela adora a Deus. Entendeu? Então a gente precisa ter esse cuidado. A gente precisa ter essa atenção. Porque nós podemos ficar, a gente ser pego, querendo realizar os nossos desejos, como pessoas insensatas, que são essas, que nem tem Jesus. Quem dirá nós? Então, imagina, se o negócio é tão sério assim, a gente tem que vigiar. Tem que estar atento. Então veja, o verso 22, né? Eles então, antes eles estavam insensatos, se obscureceram, ficaram em trevas, mas no verso 22 eles se dizem sábios, eles se dizem inteligentes, têm explicações para dar, têm ensinamentos para passar, mas segundo a Escritura eles se tornam o quê? Loucos. Não é verdade? E Paulo, em outro momento, ele vai dizer que o Evangelho é loucura. Então, quem é o louco da história? Depende do ângulo, né? Por exemplo, se você está olhando com os olhos da Bíblia, da Palavra de Deus, o louco é esse aí. É o cara que não tem Jesus. Agora, se você quer olhar com os olhos do mundo, da sociedade, aí fora, o louco é quem segue Jesus. Então, Paulo, ele explica dos dois ângulos. Aqui ele está dizendo que, dos olhos de quem é cristão, essa galera toda que não serve a Deus, ela se acha muito sábia, muito inteligente, que sabe explicar tudo sobre tudo, mas são loucos. Vamos lá. E ainda no verso 23, já no verso 23, voltando. Ainda no 22, elas perderam o senso da avaliação delas, né? Essa ideia de ser loucas e tal, é porque elas não são capazes de enxergar o que é de fato bom e o que é de fato mal. E elas escolhem o que é mal dizendo que é bom, em vez de escolher aquilo que é bom. Já no verso 23, veja, elas vão negar o Deus verdadeiro. Trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Então, veja, aqui
elas negam o Deus verdadeiro e passam a adorar deuses inventados. Então aqui a gente está falando já de manifestação de idolatria, que muitos de vocês talvez não vejam, né? Ou, assim, já não vejam tanto. Mas tem por aí o pessoal que adora animais, que adora estátua, que se prostra para esse tipo de coisa. E por que que o ser humano, com toda essa clareza de Deus, ele resolve orar para uma galinha, sei lá pelo que, achando que vai resolver o problema da vida dela? Porque de fato são loucos, estão perdidos. Entendeu? Só que é interessante porque você pode inventar deuses que não são tão óbvios que são viagem da pessoa, né? Você pode adorar a sua rede social. Tem gente que não consegue, e eu não estou nem dizendo que o celular é um problema. Mas que bom que está com dificuldade aí, né? De usar o celular. É sempre bom dar uma desintoxicada. Mas assim, eu não acho que o celular é um problema. O problema é você. Entendeu? Eu não acho que o Instagram, sei lá, é problema. O problema é você, o que você faz com isso. Entendeu? TikTok eu acho muito idiota, mas tem coisa útil lá também. A maior parte do Brasil, do TikTok, é idiotice. Mas tem coisa útil? Tem. Não vou dizer que não tem. Tem. Tá certo? Tem. Então, se é útil, o que torna aquilo inútil? Seu pecado. O pecado de quem está usando. Entendeu? O que a gente precisa entender? A gente precisa entender que a gente não vai sempre, de repente, montar aqui um bezerro de ouro e se prostrar para ele. Vai ser o seu celular, o que você faz com ele. Vai ser, de repente, você está sendo muito cobrado pela sua família, que você tem que fazer um concurso, uma prova no colégio elite, não sei o quê, lá, aí fazer a prova militar, não sei de onde. E aquilo se torna um ídolo para você. Aquele objetivo que nem foi você que traçou, foi seu pai. Ou até mesmo, não porque você quer realmente atingir aquele objetivo, mas você quer agradar o seu pai. Eu não sei, eu só sei que tudo que toma o lugar de Deus se torna um ídolo. Você não precisa se prostrar a uma galinha, a um quadrúpede, a um réptil, como está no texto. Você pode se prostrar a qualquer coisa que você inventar na tua cabeça, que aquilo ali te satisfaz. Uma pessoa, um filho, marido, então uma pessoa que tem um sonho de ter um filho, aquilo se torna um ídolo para ela. Uma pessoa que tem um sonho de casar, quando casa, acha que se satisfez e descobre que não, porque aquilo era um ídolo para ela. Então, objetivos que você tem no dia que eu passar naquele concurso, naquela prova, no dia que eu tiver aquele carro, tiver aquele recurso, aquele dinheiro, quando não tiver dinheiro, tudo vai se resolver, não é não? Aquela casa, né? No dia que tudo aqui no retiro funcionar, aí eu vou estar satisfeito. Não é verdade? Também. Só que não, né? Então, a gente pode dar várias formas, criar vários ídolos, né? O fato é que o ser humano faz é rejeitar a Deus. E quando o ser humano, então, escolhe um Deus que não é o Deus verdadeiro, Deus da Bíblia, ele rejeita esse Deus de forma indesculpável. E o que Deus faz com isso? É o terceiro e último ponto. A retribuição. Verso 24 ao 32. Deus, ele vai retribuir essa rejeição do ser humano. Em vida, na terra. Vou traduzir: inferno, punição, condenação. Quer uma prova? Quem crê no Filho será salvo. Quem não crê no Filho já está condenado. Então, quem nasceu em condenação, todos nós, experimentamos, por menor que seja, experimentamos uma parte do inferno enquanto não tínhamos Jesus na nossa vida. Ficou claro? Uma parte do afastamento de Deus. Porque veja, a Bíblia vai dizer, Romanos mesmo, Paulo vai dizer, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, afastados de Deus. Se estamos ou nascemos nessa forma de pecado e afastados de Deus, que a gente chama na teologia de depravação total, então se nascemos nessa condição, se nascemos afastados, nós nascemos em parte, eu diria totalmente afastados, mas em parte já experimentando os sofrimentos do inferno.
Porque o inferno é o afastamento total e definitivo e irreversível de Deus. Só que ainda estávamos experimentando esse inferno que ainda era ou é, né, no contexto, reversível, através da pregação do Evangelho, através daquele que crê no Evangelho, você é liberto desse inferno. Mas o fato, então, aqui, há uma retribuição de Deus para o pecador, os seus níveis de pecado e obstinação. E vamos então fazer umas considerações aqui sobre, veja, aqui não é disciplina, a gente precisa saber discernir. Aqui é juízo. Disciplina é quando a pessoa já está servindo a Deus, já pertence a Deus, e ela desobedece a Deus, ela é disciplinada para ser recuperada. Agora, quando ela não está debaixo do senhorio de Deus, de Cristo no caso, ela não está ali, serva de Deus ainda, então ela está afastada de Deus, desgarrada de Deus, ela tem sobre ela juízo, que é a punição, condenação do inferno. Então vamos lá, algumas considerações sobre esse juízo. O juízo de Deus, ele é tanto temporal como eterno. Veja aí no verso 24, 26, 28. As pessoas, elas vão se enganar quando elas pensam que o juízo de Deus é algo assim, que Deus está dormindo, inativo, e uma hora vai acontecer. Não, ele já está acontecendo. No tempo que vivemos, e continuará acontecendo no dia que tudo se encerrar e Jesus Cristo voltar. O juízo mais severo de Deus é dar ao homem o que ele quer. Se você reparar nesses textos do verso 24 a 26, vai deixar claro que se você der ao homem o que ele quer, você está dando a maior punição para ele. Se Deus então resolver deixar o ser humano fazer tudo o que ele quer, o ser humano vai conseguir se enfiar no maior inferno da vida dele. Então a maior punição que Deus pode dar ao ser humano é falar assim, vai, faz o que você quer. É como se Deus, mesmo sabendo que o mundo anda em trevas e pessoas em condenação debaixo da ira dele, ele pisasse no freio e segurasse a vida de todo mundo ali para não dar totalmente aquilo que ele quer, para que ele poupasse as pessoas um pouco. Mas chega uma hora que Deus fala assim, é isso que você quer? Então vai. E ele entrega a pessoa ao texto. Por isso Deus os entregou. Também a gente vê que a idolatria e a imoralidade, elas são tanto a causa como a consequência desse juízo. Elas causam o juízo e elas também são consequência, porque é interessante que aqui o texto vai falar assim, ó, Deus os entregou à impureza sexual. Quer dizer, elas com a sua vida imoral, elas provocam a ira de Deus, mas também são punidas por Deus tendo mais impureza sexual, tendo mais imoralidade sexual. É isso que você quer? Então vou te dar mais do que você quer. Tirou o pé do freio, vai, ladeira abaixo. Entendeu? E aí então no verso 24, Deus os entregou à impureza sexual. O homem, ele degrada o seu corpo segundo o pior destino para ele mesmo, os desejos do seu coração. Aí o verso 25, a gente vê a causa. A causa dessa retribuição divina, olha, Deus entregou. Olha aí, a causa é, trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre, amém. Então quando a gente fala do perigo da idolatria, é isso, volta, trocaram a verdade de Deus pela mentira. O que mais a gente vê nos nossos dias, talvez a gente não vê tanta gente mais se curvando uma galinha, etc., um bezerro de ouro qualquer, mas a gente vê as pessoas o tempo inteiro trocando a verdade de Deus pela mentira. O que mais eu vi, quando eu entrei nesse lugar aqui, desde ontem até agora, foi ver pessoas trocando a verdade de Deus pela mentira nesse lugar. Você está falando de mim, pastor? Não estou falando de ninguém, estou falando do que eu vi.
falando de ninguém, não estou apontando dedo para ninguém, mas se servir aí a carapuça, aí tudo bem. Mas eu não estou pensando em ninguém não, de vocês não. Beleza? E aí, além de então, essa causa, né, Deus então os entregou, veja o verso 26. Por causa disso o quê? O que a gente leu antes, que eles então trocaram a verdade pela mentira e tudo mais. Deus os entregou, aí tem mais uma entrega aí, ó. Primeiro entregou a imoralidade sexual no 24, não é isso? Agora entregou, olha lá, entregou a impureza sexual aos seus desejos. Agora, verso 26, os entregou de novo a paixões vergonhosas. Vai descendo a ladeira. Não basta ser um heterossexual imoral. O que é um heterossexual imoral? É o solteiro que fornica, faz sexo antes do casamento, ou o casado que adultera, em todas as possibilidades que isso significa, que eu não vou exemplificar aqui. Mas, não bastar ser heterossexual e imoral, agora vai piorar a sua imoralidade sexual, a paixões vergonhosas. Até as suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Aí é a hora que o pessoal da igreja, sei lá, LGBT, inclusiva, que eles chamam, falam para dizer que essa parte, não, Paulo, na verdade, aí começa as explicações, sabe, das loucuras que a gente leu no início do texto, ficam loucos explicando a verdade que é clara, que está ali ó, tentando ofuscar, tentando apagar, entendeu? Está aí, as mulheres trocaram as suas relações naturais por outras, contrárias à natureza. Precisa falar? Precisa explicar? Adolescente, quer explicação sobre isso? Criaram até a Bíblia LGBT, né? Olha só. Então, olha a situação como está. Eu posso falar o quê? Que nesse aspecto feminino, a relação entre mulher e mulher, sexual, né? Já era prática comum no tempo de Paulo. Mas não tinha tanta assim, notícia, né? Publicidade, não saía no jornal, vamos dizer assim, como aparece hoje. Mas a homossexualidade feminina, ela sempre foi presente desde os tempos de Paulo, quando ele escreveu. E Deus, então, é como se Paulo então estivesse dizendo assim, é isso que todo mundo quer? Então, toma, vou entregar você para o que você quer. Você quer fazer isso? Aí Deus tira o pé do freio, vai. Não basta ser um heterossexual imoral. Tu vai descer mais um degrau na vergonha e na sua imoralidade. Verso 27. Da mesma forma os homens também. Então, da mesma forma que as mulheres faziam coisa errada entre elas, os homens também abandonaram as suas relações naturais com o seu sexo oposto, que é naturalmente aprovado por Deus dentro do casamento, e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Aí é a homossexualidade masculina. Está vendo aí? Então, quando o homem desprezou o conhecimento de Deus, ele naturalmente perverteu o culto a Deus. E ele perdeu a própria identidade. Ele não é mais, ele não se entende mais. E o que mais a gente vê hoje nessa galera? Eu não nasci homem, eu não nasci mulher. Perdeu a identidade. Não sabe quem é em Cristo, porque não tem Cristo. E a gente só sabe quem a gente é se a gente tiver Cristo. Porque sem Cristo eu só sei que eu sou pecador. Mas com Cristo eu sou alguém que foi salvo. E alguém com nome. E melhor, um novo nome. Uma nova vida. Somos nova criatura. Então, o que acontece com essa galera? Essa galera fica doida, essa galera perde a identidade e começa a falar. Eu dou aula, por exemplo, para uma pessoa que é tem várias, né? Mas tem uma que eu lembrei aqui que tem outros iguais, mas essa específica é trans, né? Eu não sei nem explicar. É mulher, sexualmente falando, né? A sua biologia sexual é mulher, né? Então é uma adolescente. Mas ela se afirma homem, e quer que seja chamada com o nome de homem. Aí é complicado, porque aí eu chamo de número 12 da chamada. Número 12, entendeu? Se amarra, gosta de mim pra caramba. Não tem problema nenhum com gente que tem essa prática. Mas Deus tem um problema muito sério com essas pessoas. E a gente precisa alcançar essas pessoas. Primeiro a gente precisa ter cuidado para não ser como elas, né? E também alcançar essas pessoas. Com amor e não com punição. Mas elas precisam ser alertadas do que Deus pensa delas. Sabe,
Jesus te ama, Ele quer te dar não sei o quê. Jesus tem um grande plano para a sua vida. Não, primeiro, ó, Deus pensa isso aqui de você. Só que, apesar dele pensar isso de você, ele entregou o filho dele para morrer por você. Por amor a você. É diferente. É totalmente diferente. A pessoa precisa provar o amargo, entender o seu amargo. Precisa perceber o seu amargo. Para depois entender a doçura de Deus, doçura do Evangelho. E aí então, ele os entregou a uma disposição mental reprovável, verso 28. O homem, ele é o que ele pensa, porque ele é entregue a uma disposição da mente, que é reprovável. Né? Então ele passa a praticar coisas inconvenientes, ele pratica aquilo que ele pensa, que ele concorda, aquilo que ele segue. E Paulo vai fazer uma lista, no verso 28 em diante, uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Aí vem a maior lista de pecados da Bíblia. Quer uma lista de pecados para ver o que tu precisa resolver? Está aí. Não dá para eu detalhar hoje. Depois eu mando por escrito, eu tenho aqui. Cheios de injustiça, a pessoa que busca os seus direitos e caminha na desobediência. Cheios de malícia, as pessoas que são maldosas. Então está aí, injustiça, maldade, está vendo? Cheios de avareza ou ganância, as pessoas que confiam no dinheiro e não confiam no próprio Deus, e não confiam no sustento que vem de Deus. Cheios de depravação, ou uma outra forma de maldade, eu poderia dizer, e é a pessoa que é desprovida do bem. Ela quer praticar o mal e não quer seguir o bem, quer seguir a vontade de Deus. E vai a lista. E essa lista vai só piorando. Cheios de inveja. Inveja. A Bíblia vai falar que a inveja é a origem do pecado, inclusive. A palavra que aparece aqui, ela vai descrever um sentimento terrível de sentir-se desconfortável com o sucesso das outras pessoas. E ela não só deseja o que não pertence a ela, mas ela também não consegue, aliás, ela se alegra com o prejuízo do outro. Ela quer o que o outro tem de bom e não fica feliz com o que ela tem, e se a pessoa que ela está olhando lá, invejando, perder, ela fica feliz. Então, é esse tipo de gente. Aí vai, possuídos de homicídio. A palavra que está aí é só homicídio, né? Elas são cheias desse homicídio. São pessoas que matam. E não se esqueçam, principalmente os adolescentes. Homicídio não é só aquele cara que dá um tiro no outro com uma arma, mas é também a jovem adolescente, grávida, às vezes acontece. E o menino que causou isso junto com ela, eles vão lá e matam um bebê com aborto. Isso também é homicídio. Quando a Bíblia fala de homicídio, não se esqueça que matar bebê no ventre é homicídio. Possuídos de contenda, quer dizer, é uma pessoa que o sentimento dela, a atitude dela é movido pela inveja, e ela não só tem essa inveja em relação aos outros, mas ela quer colocar discórdia. Ela quer colocar separação. Meu irmão, se eu te falar que tem um monte de coisa disso aqui que acontece dentro do ambiente da igreja, tu acredita? Também acredito. Então não é para falar assim, isso não é comigo, isso é com um índiozinho lá da tribo, que é indesculpável, que está fazendo isso. Não, isso é dentro da igreja também, entendeu? Beleza? Possuídos de dolo, quer dizer, a intenção de causar o mal. Aí está dizendo aí, é engano, volta. Engano, malícia. Né? Quando eu falei de inveja ali, ó, homicídio, rivalidade, a contenda, né? E agora, ó, engano e a malícia, malignidade. São pessoas que mentem, que falam coisas erradas, que trocam a mentira pela verdade, ou melhor, a verdade pela mentira, e elas vão, tudo isso colocando maldade, malignidade nisso. São pessoas, pode passar, bisbilhoteiros, aqui na minha versão aqui, difamadoras, né, que ficam, ou caluniadoras, está aí também. São pessoas que mentem, e são pessoas que falam mal dos outros. E você vai dizer que isso não tem na igreja? Você vai dizer que isso não tem na igreja?
São pessoas aborrecidas de Deus, ou seja, pessoas inimigas de Deus. A gente cantou, inimigo fui, teu amor lutou por mim. Inimigo fui ou ainda inimigo sou? Né? São pessoas que estão ainda em briga com Deus, são pessoas insolentes, ou seja, pessoas que têm soberba, que se sentem superiores e que cruéis com relação aos outros. São pessoas, além de insolentes, arrogantes e presunçosos, que se acham melhores do que as outras. E elas não apenas são isso, olha só o que elas são, elas vão piorando, passa. Elas inventam várias maneiras de praticar o mal, elas ficam planejando como fazer a coisa errada. Desobedientes aos pais. A palavra grega aqui, ó, que aparece aqui, ó, ela significa que elas são pessoas filhos que são sacudidas e se sacodem brigando com seus pais. Elas são insensatas, são pessoas que cometem loucuras. Elas são pessoas, pode passar, desleais, sem amor pela família. São pessoas implacáveis que não aceitam os outros, são pessoas que não têm misericórdia. São essas pessoas. E o verso 32, terminando, é ao fundo do poço. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Então, o fundo do poço da idolatria e do pecado não é só fazer tudo isso, mas é divulgar, aprovar e concordar. O que mais a gente vê é gente lá fora, ou até às vezes dentro do nosso ambiente da igreja, defendendo, fazendo missões, fazendo campanha, promovendo esse tipo de comportamento e esse tipo de prática. Então, a palavra para nós nessa noite é que sem Deus, todo ser humano é rendido às suas próprias vontades e paixões, que as levam a esse fundo do poço. O fundo do poço não é só praticar, mas é aprovar e fazer campanha. Se você, eu não faço muito isso não, mas está fazendo campanha, divulgando, por aí, eu acho que isso aí é legal. Você está já no fundo do poço. Então que a gente possa pedir ao Senhor nessa noite misericórdia, clamar ao Senhor, e que a gente possa refletir ao longo dessa noite, porque amanhã a gente vai ter um momento de estudo bíblico de manhã, a gente vai ter outras atividades, e que a gente possa então ter dias de colocar diante do Senhor os nossos pecados no altar dele, para que ele possa nos transformar. Que saiamos daqui certos de que ele transforma qualquer pecador, que ele resgata qualquer pecador, em qualquer nível que você viu aí. Não há nenhum pecado desses que a gente viu aí na lista aí, ó, que você talvez identifique alguma coisa que você fez ou faz, que não tenha perdão. Há perdão em Jesus Cristo. Não saia desse lugar, desses dias aqui, sem encontrar perdão em Jesus e mudar a sua vida de uma vez por todas. Livre-se do caminho da ira de Deus e vá para o caminho da vida, que só podemos encontrar em Jesus. Vamos orar? Vamos ficar de pé?